Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 23 de janeiro, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Vamos juntos vivenciar a palavra de Deus. No evangelho desse domingo, somos convidados a escutar Jesus anunciando a sua missão. Com a força do Espírito Santo, ele se afirma como enviado do Pai para libertar todos os oprimidos e proclamar o tempo da graça. A palavra divina se cumpre em Jesus Cristo, aquele que Deus escolheu para ser o nosso único Senhor e Salvador. Se você deseja ouvir a promessa do Pai para as nossas vidas, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a palavra divina a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Muito bem, depois de uma semana de Covid, estamos aí, já com o exame dando negativo. Encontrei vários paroquianos no posto de saúde, parecia vestibular, né? Todo mundo olhando o resultado, uns saindo felizes, outros tristes. Vai ser assim, os irmãos estão vendo que está faltando gente hoje, é o pessoal que essa semana está com Covid, né? E vida que segue, vamos em frente, né? Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje são lindos demais. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro de Neemias, fala para a gente sobre um dia memorável da história do povo de Israel. Um dia de recomeço, que foi ao mesmo tempo o início de uma nova etapa na vida desse povo eleito e amado por Deus. Se você já percorreu as páginas da sua Bíblia ao longo do Antigo Testamento,
Você sabe que a família de Abraão, o povo eleito de Deus, viveu por 400 anos na terra do Egito, vivendo a maior parte desse tempo sob um jugo de escravidão duro, pesado. Mas esse povo tinha uma aliança com Deus, esse povo tinha sido escolhido por Deus. Deus não esquece das suas escolhas, Deus não esquece dos seus amores, Deus não esquece das suas promessas. E após um longo cativeiro, o povo de Israel é arrancado do Egito e levado de volta à sua terra pela mão de Moisés e de Josué. O Senhor havia durante muito tempo prometido ao povo que eles teriam a sua terra, hoje a gente diria o seu cantinho, e que essa terra seria uma terra abençoada, fecunda, onde correriam leite e mel. E o Senhor havia prometido que nessa terra Israel se assentaria e poderia arrancar da terra frutos abundantes, e poderia construir suas cidades nessa terra, e nessa terra seriam criados os seus filhos de geração em geração. E pela mão de Moisés e de Josué, o povo entrou na terra prometida, e o povo cultivou essa terra, e o povo se alegrava a cada ano em oferecer a Deus os primeiros frutos que a terra produzia, lembrando, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. O povo de Israel viveu séculos nessa terra que tinha sido conquistada por eles, mas que tinha sido dada a eles por Deus. É assim que o Antigo Testamento fala. O povo conquistou a terra que Deus tinha decidido lhes dar. Deus decide nos dar muito, mas a gente precisa aprender a conquistar o que Ele no seu coração decidiu nos dar. Só que o povo de Israel tinha um problema, e o problema era aqui. O povo de Israel, em tempos de fartura, em tempos bons, se esquecia do Senhor. O povo de Israel, quando as coisas iam muito bem, vivia o seu dia a dia como se o Senhor não estivesse cuidando de tudo. Eles lembravam momentaneamente, ou nos dias de festa, quando precisavam se apresentar diante do Senhor, ou nos dias de apuros. É um pouquinho que nem a gente, que vem à igreja quando é Natal e Páscoa, ou quando o calo aperta, né? Igual. Pois então, o povo de Israel, apesar de viver numa terra que era presente de Deus, apesar de viver em cidades em torno de Jerusalém, onde havia o templo, onde Deus habitava, ao mesmo tempo, esse povo foi se afastando de Deus aqui dentro. Irmãos, a gente se achega ou a gente se afasta do Senhor, sempre começando aqui de dentro. O primeiro passo para correr em direção a Ele, a gente dá aqui. E o primeiro passo para se afastar dEle, a gente dá aqui. Israel vivia na terra prometida, junto ao santuário onde ficava parada a glória de Deus, habitando ali. Mas o povo foi se perdendo do Senhor. O povo de Israel foi se acostumando a viver como os povos ao seu redor. Começou a fazer alianças políticas, sabe como é que é, né? Alianças com outros povos, vocês protegem a gente. Começou a fazer tramas contra impérios poderosos. Vamos nos defender deles, vamos fazer aliança com o Egito, imagina, o Egito de onde eles tinham saído escravos. Vamos fazer aliança com o Egito para a gente se defender do império da Babilônia. Política.
Lembrem que política, apesar do nome parecer falar de algo que está longe, é algo que tem a ver com todos nós. Afinal, todos nós fazemos política. Não só quando votamos, mas também no nosso ambiente de trabalho. Sabe como é que é? Às vezes na igreja, né? A gente faz política, sabe? A gente se junta com quem sabe, né? Para quando ele chegar lá, a gente subir, essas coisas. Esse povo de Israel é muito a gente. Pois então o povo foi se afastando do Senhor, o povo foi desaprendendo de depender de Deus, e aprendendo a depender de outros, e aprendendo a levar a vida do jeito de outros, ao ponto de em algum momento você encontrar um israelita e ficar se perguntando: mas será que é israelita mesmo? É tão parecido com um egípcio, é tão parecido com um babilônio, é tão parecido com um pagão. Sabe, hoje eu fico imaginando se não poderiam fazer a mesma coisa conosco, que somos cristãos. Se uma pessoa pega a gente assim, num dia em que a gente não está com uma blusa de igreja, pega a gente assim, no nosso lugar de trabalho, lá na nossa empresa, lá na nossa repartição, ou pega a gente na nossa casa e olha para a gente, será que essa pessoa olhando vai saber distinguir a gente como cristão? Ou será que vai pensar duas vezes? Eu não sei se é cristão, se não é. Faz igual todo mundo, fala igual todo mundo, não sei. O povo de Israel foi se descolando de Deus e acabou se perdendo nas suas tramas, nas suas próprias tramas. E um dia o Egito não pôde segurar as pontas diante do grande império da Babilônia, e o império babilônico invadiu a terra prometida, devastou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou para a Babilônia uma grande parte da população, a população talvez mais culta, mais capaz de trabalhar em postos elevados, e deixou a terra prometida abandonada. Imagine um grande terreno baldio, mais ou menos isso. Essa parte do povo de Israel que foi para a Babilônia, viveu longe da sua pátria 60 anos. É o tempo do exílio na Babilônia, 60 anos. Houve gente no final desses 60 anos que tinha deixado Jerusalém jovenzinho, com 15 anos, com 20 anos, agora estava com 80. E essa gente lembrava como o templo era bonito, essa gente lembrava como a cidade de Jerusalém tinha muros fortes. Então, depois de 60 anos, o imperador disse: os judeus que desejarem voltar para sua terra, abraço, vão lá. E o imperador, que foi movido por Deus, não tem outra explicação, foi tão generoso que ainda colocou nas mãos deles artefatos, matéria-prima, para eles reconstruírem o templo. E eles foram. À frente do povo que voltou, o Senhor colocou dois homens fundamentais: Esdras, sacerdote, e Neemias, que seria o governador da região. Os reis de Judá tinham sido mortos. Neemias seria o governador. Quando Neemias e Esdras chegam com o povo e veem o que sobrou de Jerusalém, eles se sentem muito desanimados. Os muros da cidade, você sabe que antigamente as cidades eram muradas, era a proteção, né? Que nem a sua casa hoje deve ter muro para todo lado, alto, né? As cidades antigamente eram muradas, os muros da cidade no chão, o templo no alto do monte devastado, e eles foram tomados por um desânimo muito grande. Irmãos, quem aqui já fez obra em casa, principalmente se é casa velha, sabe que é uma tarefa e tanto.
E às vezes a casa precisa de tanto reparo que você nem sabe muito bem por onde começar. Mas todo mundo sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Se você começar a quebrar a sala, os 2 quartos, o banheiro e a cozinha ao mesmo tempo, você vai ter que pedir asilo para o cachorro, na casinha de cachorro, né? Você vai ficar onde? Você tem que começar num canto, depois vai para outro, e depois vai para outro. E às vezes isso pode parecer algo bastante desafiador, bastante cansativo. Quando os judeus olharam Jerusalém no chão, eles devem ter se sentido muito desanimados. E eles devem ter feito a pergunta que às vezes a gente se faz: por onde eu começo? Há momentos em que a vida da gente está tão confusa, há momentos em que tanta coisa precisa ser consertada, que a gente olha para a vida da gente, para fora, para dentro, e se pergunta: por onde eu começo? Porque o meu relacionamento com a minha família não está legal, a minha posição no meu trabalho não está legal, a minha vida como cristão está michuruca, eu não estou me dando bem com pessoas que eu sempre contei, eu estou me sentindo muito isolado, muito sozinho. Por onde eu começo? Não dá para fazer tudo de uma vez. Todo começo, aliás, a Bíblia diz isso, os começos de Deus são pequenos. Aos poucos a obra de Deus se completa. Então Esdras e Neemias tiveram uma ideia. Já sabemos, esse povo precisa de ânimo para construir. Eles então pegaram madeira, fizeram um palanquezinho. Neemias era político, sabia fazer palanque, né? Fez um palanquezinho. E então convocaram o povo para um encontro numa praça. E naquele dia, quando o povo se reuniu, Esdras, o sacerdote, começou a ler a palavra de Deus, a lei de Deus. Porque Esdras e Neemias tinham pensado assim: o que a gente tem diante dos olhos desanima demais. O que a gente tem pela frente, a tarefa que a gente tem é muito grande. Esse povo precisa ouvir a palavra de Deus e lembrar como o Senhor nos ajudou em tantos momentos complicados. E aí eles vão lembrar e entender: se Ele ajudou a gente tantas vezes, Ele não foi embora, Ele vai ajudar a gente agora. Talvez a gente nunca tenha precisado tanto dEle. E o povo vai ouvir as promessas que Deus fez para o nosso povo, e o povo vai se encher de esperança, porque essas promessas também são para a gente. Então Esdras começou a ler, e a Bíblia diz, à medida que ele lia, o povo começou a chorar, e chegou um momento em que havia tanta gente chorando, que ele precisou parar de ler, e disse: irmãos, hoje é um dia para o Senhor, Ele trouxe a gente até aqui. Não importa se hoje a gente está no meio de ruínas, não importa se hoje a gente tem a impressão de que a tarefa é grande e maior do que a gente é capaz, maior do que as nossas forças. Importa que Ele está com a gente, e hoje Ele pode começar a reconstruir conosco tudo isso que a gente vê em ruínas. Não importa o quanto o tempo e as armas arruinaram essa cidade e esse templo, importa que o Senhor é com a gente, e com a ajuda dEle, a gente pode reconstruir. O povo ia ouvindo as promessas de Deus, e tinham sido promessas tão lindas, e ao mesmo tempo eles olhavam ao redor e viam tanta destruição, que eles deviam pensar: como é que a gente perdeu tudo isso? Sabe, remorso. Como é que a gente jogou fora tudo que Deus nos prometeu? Como é que de repente virou um monte de escombros tudo aquilo que a gente construiu, sabendo que o Senhor era com a gente? O que aconteceu? Olha a que ponto a gente chegou. E quando eles imaginavam isso, a tristeza enchia o coração deles. Mas Esdras e Neemias disseram: alto lá, gente,
Com o coração abatido pela tristeza, ninguém reconstrói nada. Vão para casa, façam, janeiro é bem a época para isso, façam um churrasco bem gostoso, dividam com quem não tem, porque coisa boa a gente divide, né? Alegria a gente divide, quando a gente divide multiplica. Se alegrem no Senhor, porque a alegria que vem do Senhor vai ser a força que a gente precisa para reconstruir. A alegria de saber que Ele está com a gente vai ser a força que a gente precisa para enfrentar essa tarefa. É grande, mas a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Vamos lá. Então eles pararam de ler o livro da lei, as pessoas voltaram para casa, fizeram com o que tinham uma festinha, porque para fazer festa você não precisa ter muito, você precisa ter um coração desejoso de se alegrar. Dividiram com seus vizinhos, renovaram a sua esperança e agora sim podiam reconstruir. Irmãos queridos, a vida da gente é a história do povo de Israel. A nossa vida é feita de tempos em que parece que tudo está sendo perfeito. Você já deve ter passado por épocas da sua vida em que você se sentia com vigor, em que o que você tentava empreender no seu trabalho ia para frente, em que você estava de bem com quem estava do seu lado, as pessoas da sua família. A nossa vida tem momentos muito gostosos, aquelas horas em que a gente para assim e até se diz: ai meu Deus, quem dera que ficasse tudo desse jeitinho, ninguém mexesse nada. Só que a vida se mexe. E aí também chegam momentos ruins. Sabe aquela história de que desgraça nunca vem sozinha? A gente fala essas coisas, né? Tem momentos na nossa vida em que você está mal no trabalho, e aí às vezes porque está mal no trabalho, está muito sensível, chega em casa e a coisa não vai bem, aí o negócio fica ruim em casa. Ou então você faz um trabalho e o segundo e o terceiro e não dá certo, e você tem a impressão de que está inadequado, que não consegue mais. Eu sei lá, tem épocas da vida da gente em que parece que tudo que a gente lutou tanto para construir desmoronou. Tem épocas em que parece que tudo que a gente gastou da gente se reduziu a escombros. Só que a gente precisa lembrar que se as coisas chegaram aonde chegaram, não quer dizer que a gente agora tem que se remoer de tristeza e remorso também pelos erros que a gente cometeu, e ir afundando nisso até ficar imobilizado diante das ruínas. Existe tempo, como diz a Sagrada Escritura, para levantar e tempo para derrubar. Bom, se você passou por tempos de derrubada, a alegria do Senhor é a força que você precisa para reconstruir. Vamos tentar. Não dá para reconstruir tudo de uma vez só, né? Não dá. As coisas vão acontecer aos poucos, a reconstrução vai acontecendo aos poucos, mas você não pode estar imóvel, apático, diante daquilo que está arruinado. É preciso recolocar as pedras no lugar. A vida se faz também desses tempos. Agora a gente precisa lembrar que, se a gente olhar para trás, a gente vai ver um monte de momentos em que a gente esteve mal e o Senhor nos ajudou, e a gente levantou e a gente recomeçou. Por que a gente, quando está no presente difícil, no momento difícil, a gente esquece disso? Lembra. Já teve momentos lá atrás em que você, olhando hoje, se pergunta: como é que eu consegui vencer aquilo? Você sabe como é que você conseguiu vencer. Tinha um Deus do seu lado naquela hora, e a presença dele foi a sua força, e a certeza de que ele estava com você era a sua força, e a alegria de ter ele do seu lado era a sua força. E hoje você olha para trás e diz: como é que eu dei conta daquilo? Pois é, o Senhor estava do seu lado. Você acha que ele foi embora? Você acha que justo agora ele esqueceu?
Lembra de como Ele já te ajudou. Lembra das palavras que Ele já te disse, que você ouviu aqui na igreja, que você ouviu em casa, no rádio, que você leu na sua Bíblia, e nos momentos difíceis veio aquela palavra que foi para você fôlego, fortaleza. Aquela palavra continua de pé. Deus não esquece do que diz. Deus não se desculpa diante das provações e volta atrás. A palavra dele continua valendo, está de pé. Agarra essa palavra, ela é a sua força para você estar nesse momento de reconstrução. Não dá para reconstruir tudo de uma vez, mas é preciso dar passos, é preciso começar. A alegria do Senhor é a força que a gente precisa. Cuidado, porque ninguém reconstrói nada mergulhado em tristeza. Ninguém reconstrói nada revirado pelo remorso. Como é que eu pude chegar a isso? Como é que eu deixei? Bom, estamos aqui. Vamos recomeçar? Vamos reconstruir? Vamos dar um passo novo? Senão, irmãos, o passado aprisiona a gente, como se a gente não pudesse colocar mãos à obra, e a gente pode. A segunda leitura de hoje dá uma outra dica sobre reconstrução, e o povo de Israel sabia disso. São Paulo hoje, na primeira carta aos Coríntios, eu não estava domingo passado aqui, mas eu sei que a gente já leu domingo passado a primeira carta aos Coríntios. Ele continua hoje. Ele falou semana passada a mesma coisa que está falando hoje, com palavras diferentes. São Paulo era um bom professor, repetiu 1000 vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, mudando o jeito, de outro jeito. Eu não sei se a gente entendeu. No versículo 27, hoje, São Paulo diz para a gente assim: vocês todos juntos são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é um membro desse corpo. Não esqueçam disso. Sabe, irmãos, ninguém reconstrói sozinho. Ninguém pode dar conta do que Deus colocou nas mãos da gente sozinho. Quando São Paulo diz, primeiro, vocês são um corpo, ele está dizendo para a gente uma coisa: ninguém se engane de que está capacitado de fazer as coisas por conta própria. Eu me basto. Vocês são um corpo, trabalhem como um corpo. Ninguém dá conta sozinho. É a primeira coisa que São Paulo está lembrando para a gente. Depois ele diz: cada um de vocês sozinho é membro de um corpo. Isso significa que cada um de vocês tem algo a fazer. Não abram mão disso. Descubram qual é a tarefa de vocês. Descubram qual é a missão de vocês. Descubram qual é o talento de vocês. E trabalhem juntos, e façam juntos. Irmãos, São Paulo está dizendo algo que para a gente é muito difícil. Ele está dizendo para a gente que, olha, para reconstruir a nossa família, para reconstruir a nossa igreja, o nosso trabalho, ninguém pode ser sobrecarregado, e ao mesmo tempo, todo mundo junto tem que dividir as tarefas. E não é uma coisa na qual a gente é especialmente bom. Quer ver? Eu sei que tem pouco tempo que você saiu da escola, né? Lembra quando você era estudante e quando mandavam fazer trabalho em grupo? Lembra do trabalho? Segura o trabalho em grupo. Trabalho em grupo é uma coisa que se faz de uma dessas 3 maneiras. A primeira maneira é: uma pessoa faz o trabalho, todas assinam. Não é assim? Primeira maneira de fazer um trabalho em grupo. Se você era a pessoa que fazia, não me surpreende que 40 anos depois continue sendo a mesma coisa. Não, deixa que eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu faço, vocês só colocam um nome. Eu sei fazer, pode deixar, eu prefiro fazer sozinho. Se você era essa pessoa, passaram-se 40 anos, eu tenho a impressão de que não deve ter mudado muito, a não ser que você tenha tomado juízo. Segunda possibilidade: trabalho em grupo também se pode fazer assim: eu faço da página 1 à página 10,
você faz da 11 a 20. No dia, a gente junta. E aí o que o professor vê? O Frankenstein. É um pedaço de um jeito, outro pedaço de outro, outro pedaço de outro. Mas nada tem a ver com coisa nenhuma, porque cada um fez o seu pedaço, sem conversar com o outro. Eu fazia muito assim. Terceira possibilidade, o pessoal se reúne, a tia chama os coleguinhas, né, do filho em casa, faz um lanche, eles passam mais tempo lanchando do que fazendo outra coisa, mas fazem o trabalho juntos, e aí o trabalho tem algum sentido. Irmão, se para a gente já é difícil fazer trabalho em grupo na escola, depois que a gente cresce não fica mais fácil não. Mas o segredo, o bonito, é que a nossa vida é um grande trabalho em grupo. São Paulo está dizendo isso para a gente. Onde quer que Deus coloque você, aqui na igreja, na sua família, no seu trabalho, você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte de algo maior. Aprenda a trabalhar junto. Você tem algo muito bom a oferecer. Não só negue os seus talentos. Não só negue o bem que você pode fazer. O problema é que às vezes a gente passa um bom pedaço da vida incapaz de reconhecer o bem que a gente pode fazer. A gente até vê o bem que o outro faz e fica com inveja. É a famosa inveja branca, que eu não sei o que significa, né? Inveja você pode pintar de qualquer cor e ela vai ser problema sempre, né? A gente fica olhando para o que o outro fez ou deixou de fazer, imaginando como a gente gostaria de fazer igual ou melhor, e a gente às vezes até pensa, eu sei fazer melhor, mas a gente não faz aquilo que Deus deu para a gente. Não há reconstrução se o trabalho não fizer parte de muitos. Sozinho eu não dou conta, e por outro lado, eu não posso abrir mão de ajudar, por mais que seja difícil. Ajudar às vezes é difícil, mas vamos tentar. Por fim, irmãos, o evangelho de hoje mostra para a gente Jesus na sua primeira pregação. Só dando, né, quando a gente tinha novela antigamente, ou quando a gente via novela, quando eu era garoto, tinha as cenas do próximo capítulo, né? Essa leitura do evangelho de hoje tem cenas do próximo capítulo para a semana que vem, porque para a semana que vem fica a reação das pessoas a Jesus. E a gente fala disso semana que vem, porque afinal de contas, Jesus é Jesus, ontem, hoje, sempre. O que faz a diferença é a reação da gente para Ele. Mas isso é semana que vem. Jesus chega em Nazaré, a cidade onde Ele havia crescido. Se você é detalhista, você ouviu no comecinho do Evangelho um detalhe bonito, que tem a ver com a primeira leitura. A primeira leitura termina com Esdras e Neemias dizendo ao povo, a alegria do Senhor é a vossa força. Tantas vezes na missa é assim que a gente é despedido para voltar para casa, né? Eu sei que é uma hora que ninguém mais está ouvindo nada, já está pensando, pegando dinheiro na bolsa para comprar frango na padaria, né? Pegando chave do carro, mas a gente é mandado para casa, muitas vezes, como o povo de Israel foi mandado para casa naquele dia. Vá para casa, se encha de alegria. A alegria do Senhor vai ser a força que você precisa para a sua reconstrução. No Evangelho, São Lucas diz, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus vivendo na alma da gente, e Ele é um manancial de forças inesgotável. Ele é um manancial de alegria, de fortaleza, de coragem, de esperança, de sabedoria, de equilíbrio inesgotável. Com a força do Senhor, com a força do Espírito de Deus, Jesus chega em Nazaré da Galileia, abre o livro da lei, que nem Esdras e Neemias fizeram, e começa a ler um trechinho do profeta
Isaías, é uma profecia, é um sonho do coração do Pai, que foi colocado 400 anos antes de Jesus no coração de Isaías. E Jesus lê a profecia: eu vim para anunciar boas notícias aos pobres, eu vim para abrir os olhos de quem tinha sido cegado pela vida, eu vim para abrir as cadeias e tornar vocês livres, eu vim para trazer um tempo novo de paz da parte do Senhor. E Jesus vai dizendo tudo aquilo, mas de um jeitinho que só Jesus podia falar. Quando Jesus fecha o livro, ele diz para as pessoas: essa palavra, esse sonho de Deus, essas promessas estão acontecendo aqui e agora. Vocês fazem parte de tudo isso. O que Deus sonhou no coração dele, agora está acontecendo. Eu vim para libertar vocês de prisões. Eu vim para dar luz para os olhos de vocês. Eu vim para dar boas notícias do céu para vocês. Eu vim para dar um tempo novo para a vida de vocês. Está acontecendo. Essa palavra não é só mais uma promessa, ela é um cumprimento. Essa palavra não é só um sonho, é um sonho que está acontecendo. Eu estou aqui e vocês fazem parte desse sonho de Deus. Meus irmãos queridos, se tem uma coisa boa nessa vida, é a gente fazer parte de sonhos que estão acontecendo. Entre as muitas coisas que padre faz, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Eu acho que no imaginário popular o padre fica sentado com um palito na boca, né? Numa cadeira de balanço, o dia inteiro esperando da hora da missa. E na possibilidade de que alguém venha falar com ele, né? A gente está ali esperando, né? Então, entre as muitas coisas que um padre faz, algumas um gosta mais, outro gosta menos. É natural assim também na vida de vocês, né? Ser mãe ou pai deve ser uma coisa muito legal, mas eu suponho que tem coisa que você gosta mais de fazer, igual coisa que você gosta menos, né? Tem uma coisa que para mim é meio complicada: casamento. Porque casamento significa que vai ter um monte de gente na igreja que eu não faço ideia de onde vem, como vive, do que se alimenta, né? Porque às vezes a impressão que eu falei: gente, esse povo veio da selva. Então casamento para mim, a não ser que seja, né, um casalzinho muito da igreja e tal, eu já fico: ai meu Deus, eu respiro, eu faço, né, para poder vir, né? Mas eu estou ali, eu tenho que viver aquilo ali com o pessoal, e é uma chance de evangelizar. Então seja o que Deus quiser. Sabe qual é a parte legal da história? É quando a gente vê que a gente está fazendo parte de um sonho. Aí o negócio é legal. Aí para mim funciona do jeito: ah cara, deixa para lá, vamos fazer esse negócio valer a pena, porque é muito legal. O noivo aqui na frente, esperando, quando a noiva chega, ele faz assim. A noiva entrando, eu fico imaginando o que é esse espaço aqui para uma noiva, né? Deve ser, porque o pessoal prepara aquele dia anos, imagina como vai ser, sonha, gasta dinheiro, gasta paciência um do outro, né? É um sonho, e de repente o sonho está acontecendo e a gente está lá. Isso para mim é muito legal. Vamos tentar fazer esse negócio ficar bonito, porque é legal. Um sonho não pode virar um pesadelo, né? Irmãos, se é assim em coisas que fazem parte do dia a dia da gente, você já imaginou que a gente tem um Deus no céu que é um Deus sonhador? Capacidade de sonhar significa ousadia, esperança, criatividade, significa capacidade de pensar coisas melhores do que as que a gente tem agora. Isso tudo é capacidade de sonhar. Eu imagino que Deus seja um grande sonhador. Ele tem tudo isso. E o grande sonho de Deus tem a ver com a gente. A gente faz parte dele. Quando Deus sonha, Ele sonha com a gente perto dele. Só que a gente sabe que
Durante muito tempo Deus não nos teve perto dele. Deus nos viu longe dele, tentando do jeito da gente. Até o dia em que o seu Filho Jesus Cristo entrou na nossa terra e veio realizar o sonho de Deus. E veio dizendo para a gente: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu sou luz para os olhos de vocês. Eu tenho boas notícias do céu, eu trouxe boas notícias para vocês. Eu tenho a chave que abre as prisões de vocês. Você se sente oprimido, preso, eu tenho a chave, vem. Um dia Jesus entrou na história da gente, na sua história, na minha história, para que esse sonho de Deus se concretizasse. O sonho de Deus era refazer a gente por dentro, era reconstruir, porque no fundo, o que estava em ruínas, irmãos, éramos nós. A gente falou no início da partilha sobre reconstruir a casa, reconstruir o trabalho, reconstruir a igreja, mas a gente sabe que antes de qualquer outra coisa, Deus quer reconstruir a gente por dentro. Alguém desmoronando não é capaz de erguer o outro. Alguém debaixo de escombros não é capaz de ser pedra viva numa construção bonita. Deus sabia que a primeira coisa a ser reconstruída era a alma da gente, o coração da gente. Por isso Ele enviou Jesus, seu Filho, que é o perfeito reconstrutor. Jesus sabe melhor do que ninguém transformar ruínas numa obra nova. A gente comentou no início da partilha que não dá para fazer a reforma de uma casa quebrando tudo de uma vez só. Tem que começar por um lugar. Pois é, Deus sabe que tem que começar por um lugar, e Ele escolheu começar pelo íntimo da gente. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, começa uma grande reconstrução, e começa dentro, começa no fundo da alma, começa ali onde a vida desconstruiu, desmoronou a gente, e onde Ele vai colocando a gente de pé de novo. Vou dizer uma coisa para você, que depois você pode dar uma olhadinha no livro de Neemias, e você vai descobrir. Quando o povo de Israel decidiu começar a reconstrução, eles se aventuraram a cada um começar a reconstrução pela sua própria casa. E o Senhor enviou um profeta para dizer: como? Cada um de vocês preocupado com as suas pequenas coisas. Vocês não sabem que é preciso começar a reconstrução pelo santuário? É lá que vocês se encontram com Deus, é lá que vocês ouvem a Deus, é lá que vocês adoram a Deus, pois é de lá que começa a reconstrução do resto todo. E aí o povo se aprumou. Irmãos, a reconstrução da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja, do nosso país, ela começa pelo santuário. Você precisa reconstruir algo na sua vida? Lembre que em primeiro lugar, o Senhor quer nos reconstruir. A gente imagina que a gente tem que fazer tanto, né? Quando na verdade, em primeiro lugar, é preciso que Ele faça tanto na gente. Ele quer refazer a gente por dentro. Ele quer reconstruir o santuário que a gente carrega na alma. Esse lugar onde a gente encontra com Ele, onde a gente fala com Ele, onde a gente tem amizade com Ele, onde a gente se deleita na presença dEle, ouve a voz dEle. Esse lugar é o começo da reconstrução. E Jesus veio para isso, para trazer luz ao coração que estava cego, para trazer libertação ao coração que estava apertado, oprimido, escravo. Ele veio para trazer boas novas para o coração que estava sufocado de tantas notícias antigas e ruins. Jesus veio para reconstruir a nossa alma, para que contando com Ele e com a alegria do seu Espírito Santo, a gente possa colocar a mão na massa e reconstruir o mundo.
Mas para reconstruir fora, a gente primeiro tem que ser refeito por dentro. E só tem uma pessoa capaz de juntar as pedras aqui dentro de novo, colocá-las umas sobre as outras e transformá-las de novo em algo bonito. E é Jesus Cristo. Ele veio para isso. É aí que tudo recomeça. Como é que está esse santuário que você carrega dentro de você? Ele está de pé? Sua comunhão com Deus, sua amizade com Deus, ela está de pé? Ou será que a tristeza, o desânimo, a decepção jogou tudo no chão? Reconstrói, busca Ele, ouve a voz dEle, canta para Ele, adora Ele, reconstrói o santuário dentro. Como é que você se cobra tanto reconstruir seus filhos, seu casamento, se dentro está tudo aos pedaços? Deixa Jesus Cristo entrar, deixa Ele mexer no que é preciso, deixa Ele pegar cada pedaço e colocar de novo no lugar certo. Irmãos, a gente tem muito a refazer, mas em primeiro lugar, a gente precisa ser refeito, e só Jesus é capaz de fazer isso em nós, pelo seu Espírito Santo, que quer viver nesse santuário. A gente está começando ainda o ano, eu não faço a menor ideia de como é que vai ser o noticiário de 2022, mas eu já sei o que a palavra de Deus diz: é hora de reconstruir. Muita coisa desmoronou, vamos colocá-la de pé de novo. Mas para que você possa colocar mãos à obra, em primeiro lugar, deixa Jesus Cristo reconstruir o santuário do seu coração. Deixa Ele jogar para fora o lixo que entrou no santuário. Deixa Ele jogar para fora a confusão que roubou a paz desse santuário. Deixa Ele trazer de volta para aqui, para a sua alma, o louvor, a alegria, a adoração, a palavra dEle. Com a alma, com o coração refeitos por Cristo, a gente vai colocar a mão na massa, irmãos, e a gente vai fazer bem a tanta gente, e a gente vai fazer bem junto com tanta gente. Que tarefa bendita o Senhor tem para nós nesse tempo. A alegria do Senhor vai ser a nossa força. A alegria da presença dEle na nossa alma é um manancial incapaz de secar. É um recurso que nada nesse mundo rouba da gente. Que você possa, refeito por Cristo a cada dia, com o santuário da sua amizade com Deus de pé, que você possa ser um instrumento de Deus para refazer muita coisa, muita gente que está quebrada do seu lado. Que a alegria da presença do Senhor seja a sua força, e que o santuário da sua alma, de pé pelas mãos de Cristo, possa ser um manancial, uma fonte de paz, de vida e de vigor para as grandes coisas que o Senhor deseja colocar nas suas mãos.